Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, este 24º domingo do tempo comum, desejando que o seu dia seja repleto de bênçãos e que você faça uma verdadeira experiência do ressuscitado. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 24º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, neste dia 11 de setembro, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 32. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para iluminar nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros, com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria com um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía,
houve grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é o teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho nesse dia do Senhor, que nos mostra como Deus tem compaixão e como Ele se interessa por aquele que está perdido. Como Deus ama sem fazer acepção de pessoas. Como Deus tem um amor grandioso por aquele que é santo e irrepreensível, mas também por aquele que anda longe da santidade e que não o quer reconhecer e aceitar. Deus ama sem fazer acepção de pessoas e está constantemente derramando a sua graça, a sua bênção, o seu perdão sobre todos, como nos lembra a Escritura, sobre bons e maus, sobre injustos e injustos. Ele é amor. É aquele que larga as 99 ovelhas lá no redil e sai pelo deserto à procura daquela única que se perdeu. A encontra ferida, coloca nos ombros e traz para junto das 99, para curá-la, para saná-la. É aquele Deus que, como a mulher que perdeu uma moeda das suas 10,
junta todas as suas forças no empenho para recuperar aquela que se perdeu. E quando encontra aquela moeda, chama seus amigos mais próximos e faz festa, porque encontrou a moeda que tinha perdido. Deus é como o Pai da parábola do Pai misericordioso, que não faz acepção de pessoas, que ama o filho mais velho como ama o filho mais novo. Jesus conta essas parábolas, sobretudo puxando a orelha dos fariseus e dos mestres da lei, que estão incomodados, porque muitos pecadores, muitos publicanos estão se amontoando próximo de Jesus para escutá-lo. Estão incomodados porque Jesus está dando atenção a homens que são odiados pelo povo pelo mal que fazem. Os cobradores de impostos que exploram os pobres. Os publicanos, cobradores de impostos, que são gente de Israel que traiu o seu povo, está fazendo o trabalho do governo, explorando os seus irmãos. Por isso são odiados pelo povo. E Jesus dá atenção a essa gente. Jesus dá atenção a essa gente que só faz o mal. E percebem que muitos deles estão começando a seguir Jesus. Os fariseus se incomodam. E aqui nós vemos a representação na parábola do filho pródigo. O pai é Deus. O filho mais novo, que é aquele que esbanja os bens do pai, que vai para a prostituição, que gasta tudo, são justamente esses considerados pecadores, os publicanos, cobradores de impostos, que saíram do povo, que abandonaram a lei de Deus para seguir o governo, para fazer o papel dos romanos, para explorar o seu próprio povo. O filho mais velho representa os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, aqueles que permaneceram no povo, fiel à lei, que conhecem as escrituras, que estão na sinagoga aos sábados pregando, realizando culto. Pois bem, o pai ama o filho mais velho, porque permanece fiel, mas ama com o mesmo amor, com a mesma intensidade o filho mais novo que abandonou tudo para seguir seus caprichos e longe de Deus. O pai se alegra e faz festa quando vê que um daqueles filhos mais novos se volta para ouvir a palavra, se arrepende dos seus pecados e pede perdão. O filho mais velho fica incomodado, como os fariseus ficavam incomodados porque Jesus acolhia os publicanos, porque Jesus abria espaço para que os cobradores de impostos também escutassem a sua palavra. E eles começam a perceber que entre os discípulos que Jesus chamou, tem alguns que eram cobradores de impostos, como Mateus, por exemplo. Como o filho mais velho, os fariseus ficam indignados. Como pode dar atenção para esses que só fizeram porcaria, que se afastaram da lei? E Jesus, como o pai da parábola, deixa claro que ele não faz acepção de pessoas e que o seu coração cheio de compaixão está aberto para todos aqueles que têm a humildade de dizer, como o filho da parábola, o filho mais novo: pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. Jesus não faz acepção de pessoas, meu irmão, minha irmã. Ele quer acolher a todos que queiram realmente ser acolhidos. E manda colocar anel no dedo, sandália nos pés, vestir
com a melhor roupa, manda matar um bezerro gordo para festejar quando uma pessoa se volta para Deus e abandona a vida do mal, a vida do pecado. Rezemos então de um modo especial no dia de hoje, pela conversão daqueles que ainda estão afastados. Peçamos a Jesus que torne o nosso coração sempre mais sensível para perceber quando um irmão se volta para o Evangelho e para nos alegrar pela conversão dos irmãos. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em